E hoje o nosso foco é sobre anestesia e convidamos um profissional excelente para tirar nossas dúvidas e dividir o seu conhecimento conosco, o Dr. Tomi Fiedler. Seja bem-vindo, Dr. Tomi. Muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui, tentar tirar algumas dúvidas de todo mundo. Afinal, Dr. Tomi, o que faz um anestesista? O anestesista é o médico responsável por deixar o paciente sem dor durante o procedimento cirúrgico, controlando sua pressão, a frequência cardíaca, a saturação do seu sangue durante e pós-cirurgia. E por que tantas pessoas, doutor, têm medo da anestesia? Qual que é a justificativa para esse medo? Porque a anestesia é um processo onde que a pessoa perde o controle sobre si mesmo. E existe um tabu, quanto antigamente, há 30, 40 anos atrás, a anestesia não era tão segura como hoje. E havia alguns acidentes. Porém, hoje, com o monitoramento e drogas novas, isso tudo ficou para trás. Então, hoje é muito mais seguro. E existe o medo também de não acordar, de ficar paraplégico. E esse medo faz sentido de não acordar, de dar injeção na coluna, de pegar as pernas e não movimentar mais? Bom, isso são coisas que acontecem raramente. É muito, muito raro de acontecer hoje em dia. Pelo avanço das drogas, que são tudo muito mais seguras e seletivas. Essa história de ficar sem movimentos das pernas, eles ficam com medo de que não vão mais se mexer e nunca mais vão poder andar. É por aí que a coisa acontece. Doutor Tomi, e tem pacientes que acordam no meio da cirurgia? Isso também é um medo do paciente acordar e falar coisas que ele não gostaria de contar para ninguém. É muito raro, mas isso se chama consciência intraoperatória. Hoje até estava num pré-anestésico e uma cliente disse assim, eu não quero acordar durante a cirurgia. Por quê? Porque justamente, vou falar coisa que eu não devo. Ou eu acordo, estou sentindo dor, mas eu não consigo verbalizar, falar que estou sentindo dor. Então esse é um medo que ele é frequente, porém infundado. Hoje em dia já é muito, muito raro acontecer. E esse medo do desconhecido, que é o centro cirúrgico, a cirurgia, a anestesia, o paciente fica ansioso. O que o doutor faz para acalmar esse paciente antes de entrar no centro cirúrgico? O mais importante é ter uma conversa bem aberta com o paciente, com palavras que ele compreenda o que a gente quer explicar, né, e que ele tenha uma segurança quanto a si, quanto ao que vai ser realizado, né, tenha conhecimento do que vai ser realizado. E também outro medo dos pacientes, dos clientes, é em relação à dor, sentir dor durante a cirurgia, né, acordar ou ficar ali meio sonolento, sentir a dor antes e também depois. Né? O que o doutor falaria para essas pessoas que têm esse medo? A gente explica que já durante o procedimento cirúrgico já se faz no soro, na aplicação, a gente faz anti-inflamatórios, analgésicos, medicações para evitar náusea e vômitos no pós-operatório, tudo isso a gente faz preventivamente. Você, por exemplo, antes de começar a doer, já começar com anti-inflamatório, com analgésico. É que nem um tiro. É mais fácil você tirar o dedo do gatilho ou segurar a bala depois, que já saiu do revólver. Então, a gente explica isso aí. Dr. Tomi, e qual é o maior erro que um paciente pode cometer antes da cirurgia? Omitir fatos sobre a sua condição atual antes do procedimento cirúrgico. As medicações que toma, o que deixa de tomar, o que é necessário ela tomar, principalmente quanto a jejum, que é muito necessário. Se ele omitir isso, pode haver um problema muito sério, como broncoaspiração ou a crise hipertensiva, porque não tomou sua medicação. São fatos que podem atrapalhar o procedimento e põe em risco a saúde dele.
E qual é a importância do jejum? O jejum tem procedimentos que aumentam a pressão intragástrica do estômago. E se o estômago estiver cheio, na anestesia, a gente perde a capacidade de deglutição, de engolir novamente. E se tiver um regurgitamento desse conteúdo do estômago, que tem um pH muito baixo, é um ácido, se ele for para a orofaringe e for aspirado para dentro do pulmão, se faz uma pneumonia química. E isso é uma coisa muito séria. Você deixa de respirar, você pode fazer e levar à morte. Ou o pulmão depois fica com uma lesão de fibrose, não consegue respirar direito mais para o resto da vida. E o jejum é sobre alimentação, sobre líquido, sobre água, tem que ser 100%. Jejum significa estômago vazio. Tudo que enche estômago deixa de estar no jejum. Água, suco, chuva, qualquer coisa que seja entre no estômago e representa um volume. Não é jejum. Doutor, hoje a gente sabe que a anestesia é muito mais segura do que algum tempo atrás, né? Até pelas tecnologias, medicações. Mas quais são os riscos, os reais riscos que pode ter durante a anestesia ou durante o procedimento? Os riscos são vários, né? A gente está na chuva para se molhar. Por exemplo, durante a cirurgia, se houver uma crise hipertensiva, você tem alguma patologia cardíaca, você pode infartar. Você tem uma baixa da oxigenação do cérebro, você pode ter um AVC durante a cirurgia. Mas hoje, com o monitoramento que a gente tem do paciente que está segundo a segundo, a gente sabe como está a condição dele, é muito raro. Muito raro mesmo. E essa tremedeira depois do procedimento, doutor? Geralmente é frio, né? A nossa temperatura corporal é 37 graus, 36,5, 37 graus. Uma cirurgia de 6, 7 horas, a temperatura baixa, mesmo usando o soro aquecido, o leito aquecido, ele ainda tem uma perda de temperatura, né? Então isso aí, o tremor é um mecanismo de compensação do organismo para com o tremor haver aquecimento do corpo. Mas também tem alguns anestésicos que, a nível desse sistema nervoso central, podem fazer essa tremedeira também. Mas é mais raro, mas é a temperatura mesmo. E o vômito também. Tem muitos pacientes que se queixam, acordei da cirurgia e me deu ânsia, mal-estar, vômito. Isso é normal? Normal não é, mas é uma coisa que acontece. É muito mais frequente em anestesias, vamos dizer, anestesia geral, onde todo o processo de anestesia, ele ocorre a nível do sistema nervoso central. Dormir, tirar dor, tirar movimento, tudo isso é a nível do sistema nervoso central. Quanto mais drogas você injetar a nível do sistema nervoso central, maior náusea e enjoo no pós-operatório. Quanto o tipo de cirurgia também. Você vai fazer uma cirurgia que é de superfície, uma varizes, uma lipo, uma mastopexia, câncer de mama, é superfície. Você vai mexer em apêndice, esterectomia, tirar o útero, você mexe no intestino. O intestino tem uma coisa chamada peristaltismo. Se você encostar no intestino, ele para o peristaltismo. E enquanto ele não se mexer, continuar com o trânsito intestinal normal, o que não vai para frente, não volta. Então, a náusea, o vômito geralmente é por causa disso. E existem outros efeitos colaterais devido à anestesia? São muito raros, eu até nem tenho como precisar isso, né? Mas assim, tem gente que fala, tô perdendo o cabelo por causa da anestesia. Não é uma coisa que seja por causa da anestesia. Todo mundo tem uma época do ano que chama-se alopécia, que perde um pouquinho mais de cabelo. Então pode ser que culmine com a mesma época, mas não tem uma droga, alguma coisa que faça perder cabelo. Tá? A cefaleia depois, isso pode acontecer depois da anestesia? Depende o tipo de anestesia. Depende do tipo de cirurgia também. Por exemplo, se for uma cirurgia de neuro, pode ser dor de cabeça. Mas tem anestesias, por exemplo, pós uma cesárea. Depende do tipo de anestesia que foi feita. Peridural ou RAC. A RAC dá com frequência uma cefaleia, uma dor de cabeça na base do crânio. Isso se dá principalmente pela anestesia. Você fura a dura mater, que é uma pele que protege todo o sistema nervoso central, e ali escorre líquido para fora, um líquor, para fora daquele furinho que ficou, e
a pressão que envolve do líquor, que envolve todo o cérebro, ela se perde e se ficar em pé, esse cérebro ele descansa em cima do osso do crânio e dá uma dor de cabeça muito grande. Então tem certos tipos de cirurgias que estão propensas a isso. E quando isso acontece, é tratado com medicamento? Tem como tratar com anti-inflamatórios, hidratação, bastante líquido, mas tem um tratamento que é que nem tirar com a mão, chama-se blood patch. No lugar onde é que foi feita a punção, você pega e faz outra anestesia não, se deixa a agulha lá no mesmo lugar onde é que fez a punção da anestesia e injeta 10 a 15 ml de sangue do próprio paciente naquele lugar para coagular ali e fechar aquele buraquinho na dura mater e se resolve que nem tirar com a mão, né? Isso é feito no centro cirúrgico. Isso é feito no centro cirúrgico, com toda a segurança. Não chega a ser uma anestesia, mas é um procedimento análogo, parecido, igual. Dr. Tomi, com a evolução da medicina, com as tecnologias, como que o doutor enxerga a anestesia daqui a alguns anos? Daqui tem algumas profissões, algumas especialidades da medicina que vão ter um certo declínio nos próximos anos na profissão, porque tem muita inteligência artificial chegando, e a própria, as tecnologias que se usa hoje em dia, os robôs vão começar a fazer as coisas pela gente, então vamos perder algumas coisas. E a própria anestesia vai sofrer, porque hoje em dia tem medicações que você faz dormir, seda, tira a dor, mas também tira a capacidade de respirar. Então você pode fazer uma parada respiratória e o paciente morrer. Com as drogas mais seletivas, um dia você vai ter a sedação com analgesias tão seletivamente que não vai fazer parada respiratória. Então se vai fazer coisas que hoje é no centro cirúrgico vai se fazer no consultório daqui a 10, 15, 20 anos. Então vai crescer muito ainda, vai desenvolver muito essa área. O que você gostaria, doutor, que todos os pacientes soubessem antes de entrar no centro cirúrgico? Que eles ficassem tranquilos, sabendo que tem alguém que está ali para só, única e exclusivamente, tratar dele, cuidar dele. Está ali para tirar a dor, deixar o seu organismo preparado para o cirurgião fazer a sua cirurgia sem intercorrências nem nada, e a gente vai estar cuidando da vida dele. Que do jeito que ele entrou, ele possa sair curado da sua doença que ele foi ali tratar. Que ele tenha a segurança disso, confiar no anestesista e no cirurgião. Que informações interessantes, doutor. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas. Nós te agradecemos muito por dividir o seu tempo e o seu conhecimento conosco. Você que tem dúvida, manda aqui para nós o Foco na Saúde, que a gente encaminha para o Dr. Tomi, e ele está convidado a retornar aqui para tirar as dúvidas e trazer mais conhecimentos para nós. Obrigado, doutor. De nada. E isso aqui hoje foi uma palhinha. A anestesia é gigante, todo o contexto. Qualquer coisa que tiverem dúvida, só perguntar pra gente, ou numa próxima vez a gente pode vir aqui novamente e tentar elucidar mais dúvidas.